Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo às 6h10 da noite o Vasco recebe a Portuguesa pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. Um jogo que pode valer muito ou pode não valer nada para o Vasco, né? E por conta aí dessas maravilhas que só a Ferge pode fazer por você, a gente já vai entrar em campo sabendo o quanto está em jogo, né? O que eu estou falando aqui? Pô, normalmente uma rodada final de pontos corridos assim, você faz todos os jogos ao mesmo tempo, para você justamente não entrar já sabendo qual resultado você precisa, o que você obtém com cada resultado, né? Mas aí a Ferge, porque a segurança não pode acontecer ao mesmo tempo, a polícia também, né? Sempre se sai com esse discurso do não consigo. Vasco jogando em São Januário e clássico no Maracanã, não consigo. Muda aí porque eu não consigo. Porque duas torcidas jogando juntas, aí não é a polícia aqui do Rio, né? Mas de outros estados, São Paulo, não dá. Bota a torcida única porque a gente não consegue controlar. Não, impede bandeira porque a gente não consegue. Impede sinalizador porque, sabe, a própria incompetência é uma justificativa para sair tirando tudo. Tira cerveja, tira... complicado, né? Complicado. Mas enfim, por conta dessa bagunça toda, o Vasco pelo menos vai sair beneficiado nessa história dessa vez, porque a gente vai conseguir entrar em campo já sabendo o resultado do clássico entre Botafogo e Fluminense, que nem eu falei, pode fazer a nossa partida valer muito ou não valer nada. Porque se o Fluminense vence a partida, aí, cara, o nosso jogo vira um grande amistoso. A gente já se classifica automaticamente, não tem mais como o Botafogo nem nenhum outro clube ultrapassar a gente, e a gente também perde interesse em ir mais para frente, porque o Flamengo, que também joga às 4 horas, e o Fluminense vão ali se consolidar no primeiro e no segundo lugar, que vão com vantagem para as semifinais, né? Não tem o que disputar mais em cima. Então, a partida contra a Portuguesa vira um mero amistoso. Por outro lado, se o Botafogo vence a partida, o jogo ganha importância, porque não só a gente precisa vencer para confirmar a nossa classificação para as semifinais, como também vencer implica em eventualmente a gente conseguir até terminar em segundo lugar no grupo. A gente pode ou terminar em segundo, dependendo do resultado também do Nova Iguaçu, que vai jogar no mesmo horário que a gente. E aí a gente vai com vantagem para as semifinais, deve pegar o Fluminense, né, mas com a vantagem do empate. Ou então a gente pode pegar até o Nova Iguaçu também. E aí, né, tem aquela vantagem, pegaria o Nova Iguaçu com o Nova Iguaçu com essa vantagem, mas Nova Iguaçu, né? Apesar de ser o único time que a gente perdeu até aqui na competição, ter sido justamente aí a laranja mecânica da Baixada. Mas enfim, são dois jogos diferentes. Se empata, né? Se rola empate no clássico, o Vasco também, acho que vencendo, aí precisa fazer saldo. São várias possibilidades, mas são possibilidades que a gente vai entrar em campo já sabendo quais serão. Eu acho que isso é uma grande vantagem, porque eu acho que muda completamente, né, a maneira como a gente enxerga a partida. E o Ramon e o Emiliano lá, imagino que estão pensando aí em estratégias diferentes para cada um desses cenários. Porque, por exemplo, se a gente entra nessa condição aí, nessa hipótese do Fluminense ter ganhado o clássico, ter se consolidado ali como o segundo colocado da competição, a gente já matematicamente classificado, cara, bota o time reserva em campo aí, cara. Poupa o Payet, eu pouparia principalmente esses jogadores que a gente já são consagrados, a gente já não tem dúvida de que o Payet é o nosso melhor meio-campista, que o time é outro com ele, poupa ele. Piton, por exemplo, dá um descanso também, a gente sabe, né, que ele é nosso melhor lateral de esquerdo, com certeza uma das armas da equipe, aproveita para dar um descanso para ele, para o Verratti lá na frente, e aí dá uma chance para o Vitor Luiz na esquerda, ou então mesmo para o Léo como lateral, se for o caso. Lá na frente a gente tenta descobrir quem é que pode substituir o Verratti. Vamos aproveitar esse jogo contra a Portuguesa para que seja mais um teste, né? Até porque vai ser o último jogo aí que a gente vai poder testar na temporada. Porque daqui para frente, depois de domingo, amigo, é semifinal de estadual, o brasileiro que vai começar, e aí todo jogo vale muito. É Copa do Brasil, que também a gente não pode vacilar, mesmo aí vai pegar o Água Santa, um jogo só também, não pode vacilar. A última chance de testar é agora. E eu acho que a gente pode fazer tanto esses testes individuais, e aí o volume desses testes vai depender justamente da condição, né? Porque, por exemplo, como eu falei, se a gente estiver jogando já classificado, sem brigar por nada, pouparia o Verratti, o Payet e o Piton.
Agora, se a gente for brigar, se a gente, a vitória, não só a vitória, porque dependendo, como eu falei, se o Fluminense empata, de repente, para ultrapassá-los, a gente precisa vencer e ainda fazer um saldo. Aí, né, você, escala o Verratti, escala o Piton. O Payet que eu não sei, cara. Talvez eu pouparia o Payet mesmo numa condição de ter que vencer, deixar ele no banco no primeiro tempo, pelo menos. Porque ele é um jogador que é muito importante pra gente, a gente vai precisar dele. Não deixa de ser uma oportunidade de dar um descanso, né? Até porque ele vem de uma semana convalescente aí, por mais que pareça que já está treinando. Veio de uma gripe aí que a gente não sabe se foi Covid, o que foi. Mas que, né, ele deve ter derrubado ele, então não está 100% ainda. Então, eu pouparia até para testar, que é uma questão importante que a gente tem, pelo menos enquanto não chega reforço, a gente não sabe se vai chegar, estão dizendo que vai chegar sim, mas enquanto não chega a gente não sabe, e eu prefiro lidar com o que a gente tem em mãos, a gente precisa achar uma solução minimamente viável aí, para um time ser eficiente quando não tem o Payet em campo, né? Mas fora essas questões individuais, ainda tem também a questão da formação tática do time que a gente tem que ver. Vamos continuar com os 3 zagueiros, vamos partir para um 4-3-3, voltar para o 4-3-3 do ano passado, tentar uma formação um 4-4-2. Acho que essa é uma questão que está em aberto. O que eu sei que não dá para continuar, é esse esquema com 3 zagueiros e com o Galdames no meio. Aí, amigo, não está funcionando. Porque o Galdames é aquela coisa, né? Ele é um jogador que eu acho que encantou a galera, porque ele tem um passe muito bom realmente, consegue virar bem o jogo, achar os companheiros, eventualmente acerta uns bons lançamentos, né? Mas as qualidades dele meio que param por aí, né? Ofensivamente, além disso, pelo menos pelo que eu vi até agora, né? Não agrega muito mais, não consegue muito arrastar, né? Não é um jogador de drible, finalização também, não vi até agora dando nenhum chute bom de fora da área, nada, ou aparecendo com uma cabeçada, nada do tipo. Tem esse passe bom, mas defensivamente ele compromete demais. Ele é um jogador que não marca tanto, tá volta e meia caminhando no meio campo, e a gente precisa de um esquema em que vai ter só 3 jogadores no meio. A gente precisa que esses jogadores, né, se entreguem bastante, botem intensidade na marcação, porque a gente tem lá os 3 zagueiros lá atrás. Aí, 2 atacantes na frente, o meio, a gente, que nem já falou, se forma com 3 jogadores. Um deles é o Payet, que a gente sabe, não volta tanto para marcar, marca mais, só dá aquela cercada normalmente, e tem que ser assim mesmo, porque, né, o Payet tá ali não é para marcar, é para ajudar lá na frente. Aí sobram 2. Esses 2 precisam correr bastante, precisam fechar o meio campo para não ficar aquele latifúndio abandonado que é o meio campo do Vasco, que foi o meio campo do Vasco nessas últimas partidas, onde o adversário consegue evoluir com muita facilidade, chegar até a entrada da área do Vasco, para só ali então tá os 3 zagueiros formados, aquela linha de 5, precisa mexer em alguma coisa. Então, quais são as soluções para isso? A solução passa pela entrada de mais um jogador ali, né, no meio campo. E aí são 2 alternativas. Ou você tira o Galdames, que nem eu falei, e bota ali um outro jogador que traga mais intensidade, pode ser o Esforça, pode ser o Matheus Cocão. Mas aí tem a questão do ataque, porque o Galdames é aquela coisa do cobertor curto. O ideal ali seria ter um jogador, aquele jogador total, né? Que marca e apoia com a mesma intensidade, com a mesma eficiência. Esse jogador era o Paulinho. Você contundiu. O Paulinho conseguia marcar, estava ali mordendo, incomodava, pegava a bola, conseguia arrastar também. Era esse tipo de jogador. Perdemos ele aí por contusão. Não tem outro com característica parecida. A partir daí tem que fazer uma escolha. Vamos fechar mais o meio ali, não dar a bola para o adversário, ou em detrimento ali, né? Perdendo um pouco de ofensividade no ataque, ou vamos melhorar o ataque, mas se expor mais ao adversário? Eu acho que até pelo que o Galdames entrega no ataque, se o cara fosse um monstro, né? Fosse tipo um Payet, mesmo que um pouco piorado, talvez valesse a pena. A gente já cria tanto volume lá na frente que compensaria ali a falta de marcação no meio campo, mas não é o caso. Ou então muda a formação, que nem eu falei, a gente abre mão de um zagueiro para botar aí de novo. Vai ter que entrar aí um Cocão ou um Esforza no meio, e aí, né, você é bom zagueiro, entra com 2 volantes mais propriamente ditos e deixa ali o Galdames como um terceiro homem de meio campo. A questão passa a ser, então, nesse caso, na prática, é o seguinte: a gente vai, para melhorar esse time, para melhorar essa marcação, para, né, equilibrar mais o time, vamos dizer assim, a gente vai tirar o Galdames ou a gente vai tirar um zagueiro? E aí, se for tirar um zagueiro, vai sobrar para quem? Para o Léo, provavelmente, né? Ou para o João Vitor. Medel, acho que tem
Não tem como barrar nosso capitão. Então, quem que você preferia tirar do time, o Galdames ou o Léo? Cara, eu ainda acho que o Léo joga mais, é mais jogador, ajuda a gente lá atrás, ajuda também na saída de jogo. Então eu ainda preferia manter esse esquema com 3 zagueiros e aí barrando o Galdames, eventualmente. Mas assim, aí é uma coisa pro nosso professor decidir, né? Só sei que o esquema tático do jeito que não tá funcionando. Não tá funcionando. Tem que entrar aí um cara de mais combate. Que nem eu falei, pode ser tanto o Cocão quanto o Esforça. O Esforça que, aliás, vai ter uma oportunidade nessa partida também de, né, se provar um pouco mais. Porque o Zé Gabriel está suspenso, tem que entrar um substituto ali. Eu acho que o substituto natural é o Esforça. E vamos ver, né, com ele jogando 90 minutos, qual vai ser o desempenho dele. Porque ele estreou muito bem contra o Volta Redonda, entrou ali nos minutos finais, causou uma boa impressão na torcida. Contra o Marcelo Dias, já entrou errando uns passes bobos ali, a galera já ficou meio pé atrás. Agora vai ter mais uma oportunidade aí, 90 minutos, para a gente poder fazer uma avaliação melhor, né, do que o Esforça traz para esse time. Tanto no combate, no poder de marcação, na saída de jogo também, né? Vamos ver se ele é melhor do que o Zé Gabriel. Tem uma parte da torcida que odeia o Zé Gabriel, não vê a hora do Zé Gabriel sair do time. Vamos ver a atuação do Esforço aí. Se ele for melhor que o Zé Gabriel, naturalmente, né, o Zé Gabriel vai acabar sendo barrado. Enfim, muitas possibilidades, mas independente de qualquer coisa, se a gente já entrar classificado, se a gente entrar precisando vencer até para buscar um segundo lugar, eu sei que a gente tem que vencer essa partida, jogando em casa, São Januário contra a Portuguesa, né, independente da situação, a gente tem que vencer esse jogo. Não espero uma grande partida, depois do que a gente viu contra o Volta Redonda, depois do que a gente viu contra o Marcelo Dias. Não acho que vai ser agora contra a Portuguesa que o time vai entrar com a faca nos dentes, querendo golear, fazer espetáculo. A gente não vai ver nada disso. Acho que a gente vai ver mais um jogo em que o Vasco vai ser pragmático, vai jogar ali, né, segurando as rédeas, mas conseguindo vencer da Portuguesa. A minha curiosidade é se tiver essa situação que eu falei, né, do Vasco precisando criar um saldo para ficar em segundo lugar, qual vai ser a postura do time. Por outro lado, se a gente já entrar classificado e sem brigar por nada, amigo, mete logo os 11 reservas aí para ver se tem alguma motivação, porque titular que tu botar, os caras vão segurar a perna com certeza. Com certeza. Se, né, já estavam jogando meio desligado contra o Marcelo Dias, jogo eliminatório, contra o Volta Redonda, que a gente precisava vencer para continuar, permanecer ali na frente, né, na tabela, na zona de classificação. Imagina um jogo que não vale nada. Pô, aí bota a molecada aí, os reservas, para ver se eles se qualificam aí para ter mais chances, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas, enfim, independente, que nem eu disse, da situação, o Vasco tem que vencer. Vou botar o Vasco vencendo, 2-0 em São Januário, a torcida vai empurrar, vamos vencer de 2-0 aí esse jogo e vamos então entrar na fase. Aí a temporada começa, aí começa só o jogo decisivo e aí é que a gente vai ver como é que tá esse time para valer. Mas isso é uma discussão para depois dessa partida. Aliás, se tudo der certo e nada der errado, depois que o jogo acabar, ou no domingo mesmo, vou tentar fazer no domingo, mas se não, na segunda-feira a gente volta com mais um vídeo para comentar o resultado. Espero contar com a audiência de vocês e até lá a gente vai falando.